Fala, bolas de fogo! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Chegamos para a correção do nosso quinto simulado de língua portuguesa, Só os Vencedores. Simulado que saiu aqui com a carinha um pouco diferente, porque as questões foram todas elaboradas por mim. Bora que só bora? Bora que só bora. Antes de começar, quero te convidar, se porventura você ainda resiste ao meu charme, que você me siga lá no meu Instagram, @ProfWagnerSantos, e que você se inscreva no meu canal do YouTube, Prof. Bola de Fogo. É isso, sou eu, Bola de Fogo, e o calor tá de matar. Vai ser na Praia da Barra, que uma moda eu vou lançar. Então que você se inscreva, marque o sininho, só coisas interessantíssimas com relação à língua portuguesa para vocês por lá, beleza? Bora que só bora? Bora que só bora, então, começando o nosso simulate. Vamos lá. Para começar, um textinho que eu gosto muito, que é um texto de uma moça simples, chamada Clarice Lispector, né, que é uma autora do nosso pós-modernismo, uma autora muito importante, porque ela trabalha, e sempre muito interessante de colocar em prova, porque ela trabalha com coisas muito próximas da nossa realidade, porque principalmente nas crônicas, né, e porque ela dá uma subvertida, vamos dizer, nas coisas esperadas, certo? Então, acaba que a coisa muda um pouquinho. Vamos lá, pegando aqui, vamos ler o texto, né? O primeiro livro de cada uma de minhas vidas. Perguntaram-me uma vez qual fora o primeiro livro da minha vida. Eu sei qual foi, tá? Já eu conto pra vocês. Prefiro falar do primeiro livro de cada uma de minhas vidas. Busco na memória e tenho a sensação quase física nas mãos ao segurar aquela preciosidade. Um livro fininho que contava a história do Patinho Feio e da Lâmpada de Aladim. Eu lia e relia duas histórias. Criança não tem disso de ler só uma vez, até hoje eu tenho isso. Criança quase aprende de cor, e mesmo quase sabendo de cor, relê com muito da excitação da primeira vez. A história do patinho, que era feio no meio dos outros bonitos, mas quando cresceu revelou o mistério. Ele não era um pato, e sim um belo cisne. Eu sempre falo cisne, não sei vocês, mas eu acho sempre que é cisne. Essa história me fez meditar muito e identifiquei-me com o sofrimento do patinho feio. Quem sabe se eu era um cisne? Quanto a Aladim, soltava a minha imaginação para as lonjuras do impossível a que eu era crédula. O impossível naquela época estava ao meu alcance. A ideia do gênio que dizia, pede de mim o que quiseres, sou teu servo. Isso me fazia cair em devaneio. Quieta no meu canto, eu pensava se algum dia um gênio me diria, pede de mim o que quiseres. Mas, desde então, revela-se que sou daqueles que têm que usar os próprios recursos, bem-vindo ao mundo real, para terem o que querem quando conseguem. Então, é uma obra, né, assim, literalmente, em que a gente percebe o que nós chamamos de função metalinguística, porque ela escreve um texto literário, linguística, Wagner. Ela escreve um texto literário para falar sobre a própria experiência de leitura, né? Então, é um texto literário que fala da literatura. É um texto muito típico, principalmente do pós-modernismo e da construção mais contemporânea de literatura, de produção mais voltada para a literatura, a produção literária. Beleza? Na verdade, eu prometi a vocês, né? O primeiro livro da minha vida, o primeirão, assim, que eu me lembro de entrar numa biblioteca e pegar e ler por mim mesmo, por minha conta própria, se chama Droga da Obediência, do Pedro Bandeira. Esse livro marcou a minha experiência de leitura. Depois disso, lógico, vieram outros livros, né? Teve um momento em que Harry Potter foi muito importante para mim, né? Sim. Você deve estar falando, meu Deus, um professor de português dizendo isso. Sim, porque se transformou numa leitura de fruição num momento muito complicado da minha vida. Tinha acabado de me divorciar e aquilo era um momento em que eu saía da minha realidade. E depois tive outros momentos, por exemplo. Tive o meu momento de paixão, que permanece até hoje pelo Machado de Assis. A própria Clarice, no terceiro ano, quando eu tive que ler A Estrela, gente. Meu Deus do céu. Ixi, a pessoa teve um branco agora aqui. A Hora da Estrela. E aí, vários outros momentos vieram se acumulando nesse tempo, né? Mas vamos lá. Passando em frente, seguindo em frente, segunda parte, vocês viram que agora temos novidades aqui, cheia de coisas. Tive várias vidas. Em outra de minhas vidas, o meu livro sagrado foi emprestado porque era muito caro. Renações de Narizinho. Já contei o sacrifício de humilhações e perseveranças pelo qual passei.
pois já estava pronta para ler Monteiro Lobato. O livro grosso pertencia a uma menina cujo pai tinha uma livraria. A menina gorda e muito sardenta se vingara, tornando-se sádica, e ao descobrir o que valeria para mim ler aquele livro, fez um jogo de amanhã vem em minha casa que eu te empresto. Esse livro, essa crônica é sensacional, tá? Quando eu ia, e com o coração literalmente batendo de alegria, ela me dizia, hoje não posso emprestar, vem amanhã. Depois de cerca de um mês de vem amanhã, o que eu, embora altiva que era, recebia com humildade, para que a menina não me cortasse de vez a esperança, a mãe daquele primeiro monstrinho de minha vida notou o que se passava e, um pouco horrorizada com a própria filha, deu-lhe ordens para que naquele mesmo momento me fosse emprestado o livro. Não o li de uma vez, li aos poucos, algumas páginas de cada vez para não gastar. Acho que foi o livro que me deu mais alegria naquela vida. É uma crônica, eu estou tentando lembrar qual é o nome da crônica. Se eu lembrar, eu falo para vocês. Se eu não lembrar, procura lá. É um livro de crônicas, que essa crônica dá inclusive um nome para essa coletânea de crônicas da Clarice, mas que tem uma das minhas frases preferidas da vida da literatura, que ela vira uma hora e fala assim, eu não era mais uma menina com um livro, mas uma mulher com seu amante. É sensacional, assim, a forma como a Clarice olha para a literatura, né? Então, seguindo em frente aqui para a gente terminar e poder seguir em frente, vou beber uma água enquanto você não me vê, você bebe água. Se eu bebo água, você bebe água. Bebeu. Em outra vida que tive, eu era sócia de uma biblioteca popular de aluguel. Sem guia, escolhi os livros pelo título. E eis que escolhi um dia um livro chamado O Lobo da Estepe, de Hermann Hesse. O título me agradou. Pensei tratar-se de um livro de aventuras do tipo Jack London. O livro, que li cada vez mais deslumbrada, era de aventuras sim, mas outras aventuras. E eu, que já escrevia pequenos contos dos 13 aos 14 anos, fui germinada por Hermann Hesse e comecei a escrever um longo conto imitando. A viagem interior me fascinava. Eu havia entrado em contato com a grande literatura. Em outra vida que tive, aos 15 anos, com o primeiro dinheiro ganho por trabalho meu, entrei altiva porque tinha dinheiro numa livraria, que me pareceu o mundo onde eu gostaria de morar. Folhei quase todos os livros dos balcões, li algumas linhas e passava para outro. E, de repente, um dos livros que abri continha frases tão diferentes que fiquei lendo, presa ali mesmo. Emocionada, eu pensava, mas esse livro sou eu. E contendo um estremecimento de profunda emoção, comprei-o. Só depois vim a saber que a autora não era anônima, sendo, ao contrário, considerada um dos melhores escritores de sua época, Katherine Mansfield. Sensacional, mais uma vez, é uma relação de crônica, né? Você percebe que aqui a gente está diante de uma crônica, porque a gente vai trabalhar com a ideia, primeiro, de uma linguagem acessível. Primeira coisa que a gente precisa sempre lembrar, linguagem acessível faz parte da crônica, não precisa ser engraçada, tá? Apesar da gente achar sempre a crônica um gênero que precisa ser engraçado, não é. E com um fato que a gente costuma chamar de um fato gerador, certo? Então, ó, um fato gerador cotidiano. A crônica tem essa característica, né? Ela quer aproximar a leitura e aproximar a literatura da nossa realidade. Então, qualquer coisa vira crônica. Qualquer acontecimento vira crônica, né? E aqui nessa crônica, então, a gente tem algumas características a mais interessantes. A primeira delas é que o narrador aqui é o autor, ou a narradora, né? A narradora é a própria autora. Então, a gente tem essa característica como uma característica muito marcante nas crônicas da Clarice Lispector e nas crônicas em geral. Beleza? Então, vamos seguir em frente? Bora para a nossa primeira questãozinha? Vamos lá. Tá muito chique isso aqui. Questão inédita, então. Primeira questão. Clarice é uma das mais geniais escritoras da literatura universal, obrigado, não somente brasileira. Nessa crônica, a autora apresenta a sua relação direta, então veja só, a sua relação direta com a leitura, certamente uma grande influência em sua vida de escritora. Diante disso, pode-se entender que, então quando você se depara com a ideia de pode-se entender, eu tenho uma formação muito sebraspiana, vocês sabem disso, já comentei com vocês, a gente está falando aqui, ó, da possibilidade de construção de inferências.
certo? Então aqui a gente vai trabalhar com inferência. O que é uma inferência? Vale sempre lembrar também. Inferência é uma possibilidade de leitura, não é nada certo. Então, ó, é uma possibilidade, tanto é que pode-se entender, né? Não existe um certo, vamos dizer assim, não é aquilo necessariamente, tá? A escolha de Clarice sempre esteve ligada à influência de outros leitores mais velhos. Errado, né? Porque, na verdade, a gente vai perceber que não há nenhuma referência, você pode colocar aí, ó, que não há referência à influência. Certo? Então, não há referência a essa noção de influência. Clarice lia absolutamente todos os livros que eram possíveis, dada a necessidade de saber. Na verdade, não, né? A gente percebe que esse absolutamente todos os livros aqui, ó, é o que torna esse item incorreto. Por quê? Porque ela fazia escolhas conforme o seu momento, né? A gente pode dizer isso, ó. As escolhas eram feitas conforme o momento, ou feitas conforme a vida que ela vivia. A vida do momento. Então, a gente percebe que temos várias... Memento não vai rolar, né, Wagner? Momento. Temos várias construções ali. A escolha dos livros sempre se deu de forma adaptada a cada um dos momentos, a cada momento da vida. Então, ó, adaptada a cada momento da vida, de vida da autora. Perfeito, né? Chegamos e encontramos a nossa resposta. Vale lembrar que, ó, cada momento de vida da autora, ela mesma chama de vida. Então, ela mesma chama, né, de vida, certo? Ó, os chama de vida. Ou seja, é uma leitura para cada momento da vida dela que ela entende como uma vida, né, separada por conta das suas experiências, por conta das construções daquele determinado momento, beleza? Clarice escolhia as obras conforme a possibilidade de desenvolvimento de sua criatividade. Não tem isso, né? Ainda que a gente possa entender que, como a gente percebeu lá com Hermann Hesse, né, com o Lobo da Steppe, os livros influenciaram, então os livros influenciaram a autora, não a leitora somente, né? Então, influenciaram a Clarice, vamos chamar de Clarice autora e não leitora, tá? Então, a Clarice autora. A escolha sempre se dava por aqueles livros que estavam disponíveis para leitura. Não, né? Porque, na verdade, o que vai acontecer? Ela já pegou esse aqui, mas aí ela vai falar da experiência que ela teve na biblioteca e na experiência que ela teve na livraria quando ela recebe lá aos 15 anos de idade o primeiro dinheiro que ela tinha, né? Então, o primeiro dinheiro que veio por conta, digamos assim, do trabalho dela. Ela mesma fala o primeiro dinheiro que ela recebe por ter trabalhado, certo? Então, neste caso, nossa respostinha realmente letra C de quê? Letra C de caraca, moleque, que dia que é isso? Toca um pagodinho só para relaxar. Beleza, meus jovens? Bora que só bora? Bora para a próxima. Vamos lá. Próxima questãozinha. Então, também questãozinha inédita. Assinale a seguir a alternativa em que o C recebe a mesma classificação semântica, ou sintática, perdão, da encontrada em o título me agradou. Pensei tratar-se de um livro de aventuras do tipo Jack London. Né? Então, ó, pensei tratar-se. Quando você se deparar sempre com essa construção, ó, tratar-se ou qualquer uma das suas variações, então presta atenção, já grava isso aqui porque é importante, ó. Então você vai ter lá tratar-se e suas variações Opa, aqui não vai caber porque aqui vem o gabarito. Tratar-se e suas variações, você vai pensar diretamente que é sempre um sujeito indeterminado, tá?
Então, se eu tenho sujeito indeterminado nessa fórmula, isso aqui vai ser entendido como um índice de indeterminação do sujeito. Então, é um índice de indeterminação do sujeito, certo? Tudo bem? Tudo tranquilo? Todo mundo comigo aqui? Vamos lá? A mãe daquele primeiro monstrinho de minha vida notou o que se passava. E agora? E agora, José? O que a gente vai pensar? Vamos lá? Todo mundo junto comigo? Então, a nossa ideia é, ó, a mãe daquele primeiro monstrinho de minha vida notou o que se passava. Então, assim, a gente vai olhar para esse C e a gente vai pensar o seguinte, ó. Passava-se, apresenta-se necessariamente como uma construção que não aceita, vamos ver se aceita, ó, não aceita a construção de voz passiva. Isso era passado, por exemplo. Isso era passado no sentido de se passava, tá, gente? Essa construção aqui, ó, ela não é aceita. Aí, Wagner, mas isso é passado, é lógico que existe, mas aí passado no sentido temporal e não no sentido do verbo, né? Então a gente não tem a construção nesse caso aqui, ó. Neste caso, não há sujeito expresso. Se não há sujeito expresso, então eu tenho necessariamente, nesse caso, a construção de um índice de indeterminação do sujeito. Então aqui, ó, índice de indeterminação do sujeito. E nossa respostinha é letra A de quê? A de amor, A de Aninha, certo? Então, e suas variações, deixa eu colocar aqui, ó, variações. Então, gabarito realmente letra A. Vamos ver os demais, ó. A menina gorda e muito sardenta se vingara, tornando-se sádica. Aqui, ó, mais um bizu que você vai levar para sua vida, tá? O verbo tornar-se é sempre pronominal. E as suas variações também, claro, né? É sempre, você sabe que eu não falo muito sempre, né? Pronominal. Certo? Então, ele é sempre pronominal. E também tem uma característica boa de você pensar que ele vai ser, quando pronominal, sempre VL. Ou seja, sempre verbo de ligação. Então, não nos serve essa resposta. A menina gorda e muito sardenta se vingara, tornando-se sádica. Agora a gente tem o outro C, né? Então, ó, se vingara. Não dá para se vingar a si mesmo. O sujeito está aqui, ó. O núcleo do sujeito é menina. Vamos botar aqui uma coisinha. Então, ó, o núcleo do sujeito é menina. E ela é quem se vinga, né? Se vingar, inclusive, pretérito mais que perfeito. Então, nesse caso, a gente vai pensar que o verbo vingar, como é que funciona aqui, ó? Vingou a si mesma? Não, né? Então, vingar-se também será entendido como um verbo pronominal. Quando eu digo que eu tenho verbo pronominal, o que significa dizer? Que aquele determinado pronome, aquele ser, faz parte do verbo. Não é um elemento de indicação sintática nem semântica de forma nenhuma. É parte daquele verbo, tá? Então, os verbos pronominais, eles acontecem principalmente numa determinada lógica como só construídos com o ser. E não tem a noção de reflexividade. Vingar a si mesma não faz sentido, né? Então, estamos diante aqui dessa construção. Quieta no meu canto, pensava se algum dia, aqui tá tranquilo, né? Um gênio me diria. Então, ó, se algum dia, esse Czinho aqui está indicando, pensava, se ele indica uma hipótese. Se ele indica hipótese, você já pode pensar que, ao indicar hipótese, estamos diante da construção de uma condição. Caso algum dia, um gênio me diria. Pensava caso algum dia, né? Um gênio me diria. Beleza?
Tudo bem? Tranquilo? Sim? Não? Conjunção. Fechou? Então aqui, ó, estamos diante de uma conjunção. De boa? Mesmo? Beleza. Essa história me fez meditar muito. Aqui tem uma discussão, tá? Vale a pena destacar para vocês que esse verbo pode ser tanto verbo intransitivo como verbo transitivo direto. E aí, se ele for considerado verbo transitivo direto, o que vai acontecer? Nós vamos ter a construção, obviamente, né? Aqui nesse caso, de uma conjunção integrante. Mas não chegamos nesse nível de discussão. O importante é você saber que ali, ó, eu pensava, tem sujeito expresso, um gênio é o sujeito do outro verbo, ou seja, não serve para marcar a inexistência contextual de um sujeito, tá? Então, cuidado. Bora? Essa história me fez meditar muito e identifiquei-me com o sofrimento do patinho feio. Quem sabe se eu era um cisne, né? Então aqui, ó, quem sabe se eu era um cisne, seria quem sabe eu era um cisne. Então quem sabe se eu era um cisne, mais uma vez aquela brincadeira clariciana. Aqui a gente vai classificar como uma conjunção integrante, só que nesse caso é interessante perceber uma coisa muito louca, que é a mesma coisinha ali de cima. Por quê? Essa conjunção integrante poderia ser analisada também como uma noção condicional, né? Porque quem sabe se eu era um cisne? Por quê? Ela continua trazendo uma noção de hipótese. Então, é Clarice brincando com a língua, tá? Por que Clarice brincando com a língua? Porque o se, quando ele funciona como conjunção integrante não tem valor semântico. Esses valores semânticos de hipótese aqui são típicos das adverbiais. Então já é a Clarice ali no jogo muito maluco. Bora que só bora? Bora que só bora. Para a próxima questão, vamos lá. Próxima questãozinha, mais uma questão do tio Bola de Fogo. Nós temos o seguinte. Eu lia e relia as duas histórias. Criança não tem disso, de só ler uma vez. Criança quase aprende de cor, né? E é uma verdade. Criança quase aprende de cor. E mesmo quase sabendo de cor, interessante isso aqui, hein? Relê com muita excitação, com muito da excitação da primeira vez, beleza? Então, temos aqui uma construção interessante. O trecho em destaque pode ser reescrito, certo? Então, ó, pode ser reescrito, sem perda de significação original ou ferimento à norma culta Então, vamos analisar. Eu lia e relia as duas histórias, criança, mesmo quase sabendo de cor, mesmo quase, vai trazer, é uma brincadeira mesmo da Clarice, porque não é um conectivo extremamente utilizado, né? Mas esse mesmo traz uma noção muito forte quando aparece introduzindo orações de quê? De concessão. Mesmo quase sabendo de cor, ou seja, ainda que eu quase soubesse de cor, isso não impede. Então a gente tem uma leitura aqui que é uma leitura concessiva. Por quê? Isso aqui é para mostrar para vocês que o contexto e o autor são essenciais, né? O contexto é essencial à classificação das orações. Então, a classificação das orações, certo? Então, é muito fortemente marcado, é muito forte mesmo essa relação. Então, vamos lá. Se é uma concessão, por saber quase de cor, não dá, porque aqui a gente teria uma causa, né? Porque sabia de cor, né? Para saber quase de cor, ou seja, ela lê com essa finalidade? Não, né? Não temos aqui uma construção de finalidade, certo? Não temos uma construção de finalidade. Como que sabendo de cor? Como que sabendo de cor? Como que sabendo de cor apresenta uma noção de modo, que é tensa, 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 né? Porque sabe quase de cor, como que sabendo quase de cor,
Ali seria o modo como ela leria de uma forma diferente por saber de cor. E aqui a gente tem o quê? Ó, porque sabe quase de cor é a causa, né? Ainda que sabendo quase de cor. Porque aqui, ó, esse ainda que vai marcar também uma leitura de concessão, e essa leitura concessiva combina com a leitura original. Lá em cima, eu tenho que lembrar disso aqui, que eu mudei de lugar esse trem. Então, mesmo quase, vamos ter aqui, ó, uma concessão, certo? Então, a gente precisa ter a compreensão de que não adianta só sair decorando, né? Quando você fala, ainda que sabendo quase de cor, ou seja, isso não impede que eu faça e refaça e trifaça e quadrifaça. Bebe água. Essa leitura, beleza? Bora para a próxima questão? Vamos lá, que senão, meu Deus do céu, o Wagner não sai daqui nunca mais. Observe a palavra destacada. Então, olha só, observe a palavra destacada em. Temos que analisar dentro do contexto. Embora altiva, que eu era, dentre, né, assim, então, embora altiva que era. O que é ser altivo? Altivo é aquele que se diferencia. O ser, vou botar para baixo para a gente não ficar depois tendo que apagar, ó. É aquele ou aquela, no caso, aquela que não se humilha. Porque ser altivo é você ser nobre, é você ser ilustre, ou seja, nada te atinge, tá? Então, é basicamente aquela que não se humilha, ou seja, vamos botar em português claro, nada a atinge, certo? Então, a ideia aqui, ó, é que nada a atinge. Então, ela pode ser nobre, ela pode ser ilustre, ela pode ser distinta, porque é isso entre os demais, né? Com aquele olhar assim, ó, majestoso, certo? Então, o que vai acontecer? A única coisa que a gente não tem é exatamente a noção de alta. A única construção que a gente não consegue ter é a letra B de quê? De bolas de fogo, que são vocês. Certo? Então, na realidade, o que acontece? A gente vai percebendo que aqui, ó, altiva, embora seja altiva, quando você olha para o texto, você percebe que ela quer dizer assim, embora eu não me misturasse, embora eu tivesse ali, tá coçando aqui atrás, embora eu tivesse ali uma... oh, desculpa, senhores. Né? Então, aquele olhar, assim, não é enojado, é um entojinho, digamos assim. Seria mais perto disso. Mas não tem nada a ver com alta, né? Altiva vem de alta, mas não tem nada a ver com altura, necessariamente. Fechou? Bora que só bora pra próxima. Vamos lá, ó, gabaritinho. É realmente letra B de quê? De sou eu, bola de fogo. De novo. É isso. Bora, bora. Próxima questão, última questãozinha com relação a esse texto, né? Estamos vencendo esse texto, estamos indo, vencendo, somos vencedores, somos quase boletos. Então, questãozinha inédita, assinale a seguir a alternativa, ou o trecho do texto que demonstra que a literatura, na cabeça de Clarice, poderia, essa aqui tá até de boinha, né? Poderia significar uma mudança, ainda que fantasiosa, de vida, né? Então, uma mudança de vida. A literatura, encarada aqui, ó, como o acesso a outros mundos, né? Então, ó, a literatura como acesso a outros mundos. Certo? Vamos lá. Felicidade clandestina, lembrei. O nome, do nada, né? O nome da crônica e do livro... Bebe água, tô com muita sede, tá muito seco, Parasite. O nome do livro em que você encontra essa crônica é Felicidade Clandestina, e o nome da crônica é Felicidade Clandestina. É a crônica da gordinha, lá da intimidade, né? Não era mais uma menina com um livro, mas uma mulher com amante. Felicidade Clandestina. Ultra recomendo a leitura para vocês, tá? Mas, desde então, revela-se que sou daqueles que têm que usar os próprios recursos. Então, ó, sou daqueles que têm que usar os próprios recursos para terem o que querem. Então,
o que acontece é que é o contrário, né? Nesse caso aqui, ó, a realidade bate a porta. Então, ó, a realidade bate a porta. Certo? Quieta no meu canto, eu pensava se algum dia um gênio me diria. Ela pensava, mas isso em nenhum momento aqui, ó, essa questão, essa alternativa é a nossa distratora. Certo? Por que ela é a nossa distratora? Porque aqui, ó, ela pensava se algum dia o gênio diria, pede de mim o que quiseres. Nesse caso, o que ela está indicando? Ela está indicando que ela entra na fantasia, mas ela sabe que não vai acontecer. Mas presta atenção nessa alternativinha que vai ser a nossa resposta. Então ela entra na fantasia, mas não pensa no quê? Mudança. Não pensa em mudança. Cuidado, eu fui muito mordaz aqui, tá, gente? Eu fui quase FGV, quase que eu abandonei o Sebrasp e fui chamado pela FGV. Olha aí que doideira. Não que o Sebrasp tenha me mantido lá depois que eu comecei a dar aula pra vocês, né? Ele me mandou embora. É isso, não mandou embora, né? Assim, a gente está rompido. Quando eu ia, com o coração literalmente batendo de alegria, ela me dizia, hoje não posso emprestar, venha amanhã. Então aqui não há nenhuma realidade. Não há mudança possível, certo? É um fato objetivo. Só que olha essa letra D, que doideira. Essa história me fez meditar muito. Identifiquei-me com o sofrimento do patinho feio. Quem sabe se eu era um cisne? Olha que doideira isso aqui, ó. Essa é a mudança. Por quê? Quando a gente olha para cá, a gente vai pensar o seguinte. Ela faz a conexão entre a história do patinho feio e a dela. Ou seja, aqui ela pergunta, será que eu mudarei de forma? Essa é a pergunta. Mas aqui não é uma forma física, tá? A ideia seria basicamente o seguinte. Olha só que doideira isso aqui. Vamos para a psicologia agora. Baixou o Barreto aqui, né? Vamos lá para a psicologia. O que acontece? Quando ela fala da história do patinho feio, que se sentia feio e diferente em meio aos outros, e se transforma numa bela ave, num cisne. E ela começa a pensar, será que eu sou um cisne? No sentido de que ela se via como patinho feio naquele momento. Então, quando ela lê aquela noção, ela quer saber se ela não vai deixar de ser o patinho feio. Ou seja, que ela, você percebe que ela se sente diferente em meio aos demais, você percebe que ela tem uma necessidade de modificação de vida. Beleza? Essa tinha um pega mesmo. Essa aqui eu acho que era a questão mais difícil, facilmente, né? Resposta à letra D de domingo, quero te encontrar. Eu lia e relia as duas histórias. Criança não tem disso de ler só uma vez, de só ler uma vez. Criança quase aprende de cor. E mesmo quase sabendo de cor, relê com muito da excitação da primeira vez. Beleza? Então aqui não tem, aqui a gente está lidando diretamente com o quê? Lidamos diretamente com a realidade, né? A forma como ela vê a vida, beleza. Mas não tem nenhuma proposta de mudança, certo? Fechou, meus jovens? Pegaram visão aqui junto comigo? Então, bora que só bora, porque eu tô falando mais do que a boca, né? Então, próximo textinho que a gente tem, vem comigo, vamos lá. Há uma invasão de patinetes elétricas. O negócio começou em cidades dos Estados Unidos e da Europa e atingiu o Brasil. No Rio, elas são mais numerosas no centro, região que conta com quase 80 estações de compartilhamento e em bairros da Zona Sul. Botafogo, Copacabana, Ipanema e Leblon. Ainda não chegaram às muito esburacadas ruas e calçadas dos subúrbios. Já íntimas são chamadas de verdinhas. Tem, como desculpa, a opção prática de deslocamento e são menos poluentes que o automóvel ou a motocicleta. Parece um transporte barato, mas não é bem assim. Dependendo da empresa, a viagem de 1 minuto pode custar 3 mais 0,50 centavos por minuto. R$3 mais 0,50 mais 50 centavos por minuto extra. Para dar o gostinho ao freguês, a primeira corrida de 10 minutos sai de graça. Então você percebe que é um texto jornalístico, ele está falando sobre isso também muito próximo de uma crônica, até porque você percebe muito próximo de uma crônica / artigo de opinião. Eu diria que aqui a gente tem
uma crônica argumentativa, é muito mais clara essa noção da crônica, até porque você tem uma linguagem mais acessível, mas não deixa de ser, em certa medida, um artigo de opinião, até porque essa própria aproximação do leitor, né, com o leitor, por meio dessa linguagem mais leve, desse momento mais leve, acaba nos levando também com essa possibilidade de pensamento, certo? Vamos lá. Continuando, ó. Se você tem um celular, então, ó, se você tem um celular, e quem não tem, é fácil aderir ao modismo, certo? Então, até aqui tudo bem. Para fazer o desbloqueio do veículo, basta baixar o aplicativo, preencher um cadastro, vincular um cartão de crédito à conta e escanear o código que fica debaixo do guidão. Depois, é só sentir o vento batendo no rosto na Avenida Rio Branco ou na Praça Mauá. Pura modernidade em equilíbrio precário. Cuidado! A velocidade da bichinha chega a 20 km por hora. Um cronista que vinha flanando pela rua Visconde de Pirajá, em busca de assunto, eu acho que é ele, escapou por pouco de ser atropelado, viu? Uma crônica também. E uma moça machucou o belo nariz ao levar um tombo nos trilhos do VLT, onde, aliás, é proibido trafegar. A circulação está autorizada em ciclovias, ciclofaixas e, ai de nós pedestres, nas calçadas. Será mais uma moda passageira, como os bambolês, ioiôs e cubos mágicos? Ou, na esteira dela, poderão surgir mais alternativas ecologicamente corretas de mobilidade urbana? Se eu pudesse, promovia a volta do rolimã, que é uma espécie de primo, é muito bom esse texto, de primo mais esperto da patinete, além de trazer à memória os versos do samba de Moacir Luz e Aldir Blanc. Eu sou rolimã numa cadeira, numa ladeira, não tenho o vício da ilusão. Então você percebe que ele tem uma relação, vamos lá, há uma relação aqui muito claramente de crítica à forma como está sendo feita, mas não é uma crítica direta. Ele não está dizendo assim, não andem de patinete, mas ele está levantando problemas. Primeiro, o preço alto. Segundo, o risco que esses patinetes trazem às pessoas. Então a gente já percebe, por exemplo, que realmente aquele cronista que quase foi atropelado deve ter sido ele. E é bem a cara da crônica, né? Ele estava andando na rua aqui, ó, vamos ver se eu encontro um tema. E aí ele quase é atropelado. Achou o tema. Mas você percebe que ele tem um tom saudosista, né? Não é que ele é contrário à inovação, mas aquela inovação não se mostra, vamos dizer, uma inovação muito interessante. Beleza? Então, bora que só bora pra frente. Vamos em frente, ó. Mais uma questãozinha. O objetivo do texto, após a leitura atenta, pode ser entendido como apresentar com certa dose de opinião, beleza? Então, ó, com certa dose de opinião, porque ele vai mesclando, né? O crescimento do uso das patinetes elétricas, beleza? Ou, como ele vai chamar, a modinha, né? Um modismo, que é bem comum também, bem corriqueiro. Porque, então, se a gente parte da ideia de que é com certa dose de opinião, deixa eu trocar aqui essa cor, se a gente parte com a ideia de que é com certa dose de opinião, estamos diante do que chamamos de crônica argumentativa. Argumentativa. A crônica argumentativa, ela é uma crônica que não tem por objetivo persuadir, tá? Não é um texto persuasivo, bota isso na sua cabeça, ó. As crônicas não são persuasivas. Ou seja, não querem necessariamente fazer com que você mude de ideia, mas apresentar somente a opinião do narrador. Nesse caso aqui, que se confunde mais uma vez com quem? Com o autor, tá? Então, nesse caso, ele apresenta com essa dose de opinião o crescimento no do uso das patinetes? Sim, claramente, né? Então, nossa respostinha, mais uma vez, fiz besteirinha aqui, eu tô esquecendo que eu mudei de lugar o gabarito, meu Deus do céu. Então, ó, gabarito, letra A. Então, vamos pensar aqui, ó, vou botar aqui embaixo, pronto. As crônicas não têm caráter, pelo menos não deveriam ter, né? Não, usualmente não tem, ponto. Caráter, vou botar um usualmente aqui, vai. Usualmente não tem caráter persuasivo. Caráter, não, né? Caráter persuasivo. Certo? Noticiar com isenção de opinião o movimento de uso das patinetes elétricas. Não, né? Porque, na verdade, qual é o problema desse item? Com isenção
de opinião. Então, ainda que essa opinião esteja velada, a gente vai pensar o seguinte, ó. Ainda que velada, há opinião. Certo? Então, presta atenção. Ainda que seja bem veladinha, né? Ainda que a gente não tenha ali uma declaração de que ele é contra as patinetes, mas a gente percebe que ele é contra, né? Talvez por conta de todas aquelas coisas, o perigo que ela representa para as pessoas, porque não pode rodar na pista, tem que rodar na calçada, na ciclovia, ou seja, é um automóvel, né, que está colocando em risco as outras pessoas. Fechou? Opinar de forma negativa sobre o uso das patinetes que cresce no Brasil. Então é isso, não dá para se opinar porque a opinião não está clara. Ele primeiro apresenta, então aqui ó, a ideia de que se fosse opinar, então ó, se fosse opinar, opinativo, vamos lá, se fosse opinativo, a tese deveria estar clara e não implícita. Não implícita. Certo? Narrar acontecimentos relacionados diretamente ao uso de patinetes, não, cuidado, tá? Por que que você vai ter um cuidado? Porque narrar, ele usa a narrativa, então, ó, usa a narrativa como estratégia, quando ele está contando lá que ele quase foi atropelado, né? Mas ele não narra o texto inteiro, né? Então, usa a narrativa como estratégia. Aí você deve estar falando, Wagner, mas o texto da crônica não é encaixado dentro dos textos narrativos? Sim, é encaixado dentro dos textos narrativos, sem dúvida. Mas aí é diferente você ter uma crônica que ele vai contar uma história. Ali ele se aproveita de uma história, continua narrativo. Mas o objetivo do texto é outro. Se eu te perguntasse qual é a tipologia textual, aí a gente teria que botar dentro da narração, realmente, tá? Descrever em detalhes as patinetes utilizadas. Então, ó, descrever não é um texto descritivo, né? Há somente a descrição, então a gente vai entender que, ó, há somente a descrição necessária, então, ó, necessário, muito mais que necessário, então, ó, necessária a apresentação do tema. Certo? Pegou? Opa, a apresentação do tema. Então, realmente, gabaritinho, letra A de amor, A de Aninha. Certo? Pegaram essa visão aqui? Conseguiram entender? Tranquilaves, tranquiles, tranquilo e calmo. Todo mundo super feliz. Bora que só bora? Então, questãozinha boa pra gente entender uma série de coisas. Vamos lá. Próxima questão. Estamos diante de quê? Vamos ver. Questãozinha inédita. One more time. O uso do diminutivo. O uso do diminutivo cuidado, a velocidade da bichinha chega a 20 km por hora. Deve ser entendido como. Então vamos lá. O diminutivo no Brasil hoje, no português brasileiro hoje, ele quase sempre... Eu tô na adolescência. Quase nunca, vamos lá. Quase nunca indica tamanho. Certo? Então, ó, quase nunca indica tamanho. Então, normalmente, ó, já não é indicador de tamanho. A velocidade da bichinha não é elogiativo, certo? Ele não está elogiando, né? Não é aquela coisa elogiativa. É muito difícil a gente ter o elogiativo. O que a gente percebe aqui, ó? A gente percebe uma certa dose de pena da bichinha, né? Então, quando a gente pensa em pena, a pena só pode surgir a partir do processo afetivo, certo? Então, a bichinha depreciativo seria se a gente tivesse assim, esse patinetezinho aí, sabe? Tipo, é uma coisa qualquer. Aqui você percebe que ele tem pena do patinete. Por quê? O que acontece? Ele não vai colocar a culpa dos problemas no patinete. A culpa não é do patinete.
A culpa é claramente do uso desse patinete, da forma como se utiliza o patinete, né? Então a bichinha, no final das contas, ela sofre com essas... parece uma coisa meio de pena no sentido de... ela é pequena, né? Assim, pequena no sentido de... eu até acho ela bonitinha, vamos dizer, né? Então, neste caso, eu super entendo o caminho aí que muitos pegaram por outro lado, mas nós temos realmente um valor afetivo. Porque a minha leitura, e aí esse é o grande problema, né? A minha leitura foi exatamente a leitura de que ele sente pena do objeto, não necessariamente de outras coisas, certo? Então, ele sente ali uma peninha da criatura e sapeca essa ideia. Então, não temos ironia, né? Ironia seria mais ou menos se você dissesse assim, oi queridinha, né? Assim, você está sendo irônico porque a pessoa não é querida, você está invertendo sentidos, né? Depreciativo seria exatamente, como eu disse a vocês, se ele dissesse assim, essa patinetezinha, como se fosse coisa qualquer, certo? Então, a gente teria aqui a leitura, ó, de coisa qualquer. De boa? Pegou visão junto comigo? Então, também não nos serve. Nossa respostinha, realmente, letra E de quê? De é o amor. Bora que só bora? Próxima questão, mais uma questãozinha. Estamos chegando na reta final, hein, gente? Reta final. Vamos lá, reta final, nós temos essa questão para vocês. O trecho, será mais uma moda passageira, como bambolês, ioiôs e cubos mágicos? Indica no contexto que, olha só, o autor ainda nutre dúvidas com relação à permanência do uso das patinetes. Perfeito, já achamos a nossa resposta, né? Pensa comigo, ó. Será mais uma moda passageira. Moda passageira quer dizer o seguinte, não sei, porque eu tenho um será aqui, né? Não sei, vamos só... Não sei se o uso, pode ser o uso, né? O uso permanecerá. Ou se é moda passageira, permanecerá. Ou se é uma moda passageira. O autor apresenta a certeza de que as patinetes logo serão superadas? Não, né? Por mais que ele traga elementos que na visão dele foram superados. Mas, ó, quem interessa pra gente? O serazão aqui, ó. Então, o será é o nosso ponto de partida. As patinetes terão utilização constante no Brasil, diferente das outras modinhas. Aqui, então, mais uma vez, apresenta-se uma certeza que não existe. Então, apresenta-se certeza. Os ioiôs e os cubos mágicos foram menos importantes do que as patinetes. Não, na verdade, não é uma noção de importância, tá? Ele usa os exemplos para quê? Então, menos importantes, não é bem isso, tá? Na realidade aqui, ó, usa-se como exemplo de quê? De modinha. De moda passageira. Não é necessariamente dizendo que os patinetes vão permanecer porque tem uma função social muito mais importante, né? Então, não. Todas as modas são passageiras, indicando que as patinetes também serão. Mais uma moda passageira. Então, quando ele diz, ó, uma moda passageira, o que ele mata? É impossível a gente pensar isso, ó. Todas as modas. Ao exemplificar, a gente vai pensar sempre assim, ó. Ao exemplificar, o autor não generaliza. Certo? Ainda que a gente possa pensar que realmente se é moda, é passageira. Então, realmente, respostinha, letra A de quê? A de amor, A de Aninha. Vamos para a próxima? Pegou a visão aqui? Tudo tranquilo até agora, meus jovens? Bora que só bora? Duas últimas questões? Bora que só bora para as próximas duas questões. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. As orações destacadas em se eu pudesse... se eu pudesse. O se normalmente vai causar muita dúvida na sua cabeça, tá?
é bastante corriqueiro que o C cause dúvidas na sua cabeça. Por quê? Exatamente porque ele é usado de muitas formas. Então, o que eu recomendo? Aqui a gente vai fazer a classificação. Eu recomendo que você faça a troca pela conjunção ou pelo conectivo caso. Caso eu pudesse, promoveria, aí a gente teria que ter aqui, né, uma modificação, promoveria a volta do rolimã. Ó, que é uma espécie de primo mais esperto da patinete, está se referindo a quem? A rolimã. Então, ó, quando há, então, o rolimã, você percebe que eu tenho um pronome relativo introduzindo essa oração. O que me mostra isso? O que me mostra que eu estou diante de um pronome relativo? O fato de que o rolimã é que está sendo... Opa, saiu aqui, mas tudo bem, vocês já tiveram acesso a isso, né? Então, a gente teria mais ou menos o seguinte, ó. O rolimã, se a gente desfizesse para ter certeza, é uma espécie de primo mais esperto da patinete. Inclusive, a gente tem a mania de chamar de do patinete, né? Da patinete. Então, ó, percebeu? Aquele quezinho está substituindo o rolimã, introduzindo uma oração. Se você tem pronome relativo, você vai ter o quê? Oração, já guarde isso na sua cabeça, subordinada adjetiva. Então, é uma adjetiva. Se ela é uma adjetiva, aí para só a classificação, a gente vai olhar para onde? Se nós temos ou não vírgula. Temos vírgula? Temos vírgula. Então, se temos vírgula, ela será, então, ó, adjetivas. Vamos lembrar aqui, porque eu sei que você se lembra, mas vamos lembrar. Então, a adjetiva, ela pode ser restritiva. Quando é que ela é restritiva? Quando ela vem sem vírgulas. E ela pode ser explicativa. Quando ela vem, obviamente, com vírgulas. Certo? Então, nesse caso, eu tenho um caso que é o quê? Uma condição. É uma hipótese, né? É condicional. A gente vai chamar de hipótese, vamos chamar de hipótese, que é melhor. É uma hipótese. Mas, para promover a volta do rolimã, essa hipótese tem que acontecer. Então, é uma condição para que ele pudesse promover. Então, eu tenho uma adverbial condicional. Então, ó, adverbial condicional e uma adjetiva explicativa. Nossa resposta realmente é letra C de caraca, moleque, que dia que é isso? Toca um pagodinho só para começar. Qual é o detalhe que a gente precisa levar em consideração? Se for condição, as condições são adverbiais. Estou me coçando todinho, Deus me livre. As condições são adverbiais, beleza? Então, as condições adverbiais. Massa. Sempre adverbial condicional. Se veio com pronome relativo, é adjetiva. Veio com a vírgula, não tem para onde fugir. É uma explicativa. Pegou? Bora para a próxima? Última questãozinha nossa aqui. Então, bora para a última questão. Vem comigo, vamos lá. O que nós temos? Assinale a alternativa em que a análise do sujeito do verbo em destaque está incorreta. Então, eu quero a incorreta, certo? Já íntimas são chamadas de verdinhas. Tem como desculpa a opção prática. Quem? As, tá no contexto, tá, gente? As patinetes. Patinetes. Certo? Aqui, ó, é um sujeito encontrado no contexto. Então, nesse caso, não é essa resposta. Ó. Sujeito oculto, ok. Esse tipo de sujeito pode ser chamado de sujeito oculto ou sujeito desinencial. Certo? Há uma invasão de patinetes elétricas. Vamos pensar o seguinte. Esse A apresenta o quê? Necessariamente um valor, o que, gente? Existencial. Se ele apresenta valor existencial, a gente vai ter o que a gente chama de verbo
impessoal. E se é um verbo impessoal, a gente gera necessariamente o que nós chamamos de oração sem sujeito. Certo? Então, está correto. Oração sem sujeito, mesma coisa de sujeito inexistente. Ou na esteira poderão... Aí faltou aqui, ó. Aqui era para ter um sujeito composto. Não, sujeito simples, perdão. Ou na esteira dela poderão surgir mais alternativas ecologicamente corretas. Então aqui, ó, mais alternativas ecologicamente corretas. Então, eu tenho um único núcleo, que é essa criatura aqui, ó, alternativas, núcleo 1. Então, se há somente um núcleo, a classificação desse sujeito é a de sujeito simples. Eu dei um barata voa aqui. Um cronista que vinha flanando pela rua, ó, esse que, então aqui também não serviu pra gente, né? Opa, você já sabia disso, né? Mas ok. Então aqui, ó, esse que vai funcionar como o quê? É outro pronome relativo. Está substituindo quem? Um cronista que apareceu anteriormente no período. Se refere a ele, ó. Inclusive com a vírgula sendo explicativa, né? Então, o que? Vamos desfazer a troca? Ao desfazermos a troca, nós teríamos o seguinte, ó. Então, se desfizermos a troca aqui, nós teremos a seguinte construção. Vamos ver. Espera aí que está coçando. Eu tenho um cronista vinha flanando. Então, ó, um cronista vinha flanando. Quem está no lugar dele? O quê? O que é o pronome relativo? Simples, certo? A nossa resposta, então, só pode ser realmente letra E, porque se você tem um celular e quem não tem sujeito indeterminado, cuidado, tá? Na realidade, a ideia está aqui, ó. Tem, quem? Quem? Quem não tem o quê? Um celular. Aqui, ó, eu preciso lembrar a você que eu tenho um sujeito simples, ainda que seja um sujeito extremamente genérico, certo? Porque sujeito simples, o sujeito em si, pensa nisso sempre na sua vida. O sujeitinho mesmo, ele mesmo, é uma relação sintática. Então, ó, sujeito simples é sintaxe. Ou seja, eu vou analisar se existe ou não existe núcleo. Não é se eu sei ou não sei quem é. Ah, quem é muito amplo, Wagner, é um sujeito indeterminado. Não, não é, tá? Porque o quem é um pronome que está desempenhando a função sintática daquele determinado sujeito. Beleza? Então, muito é isso. Pegou a visão? Tudo tranquilo? Bora que só bora? Quero te agradecer imensamente pela sua presença. Mais questões na conta do Papa. E quero reforçar o convite que faço a vocês. Eu sei que você já segue o @amissão193, né? Eu tenho certeza disso. E também peço que você me siga lá no meu Instagram, @Prof. Wagner Santos. Você resistiu até hoje a mim, me siga lá, @Prof. Wagner Santos. E se você também puder, me siga lá no meu YouTube, né? Se inscreva lá no meu YouTube, marca o sininho, assiste aos vídeos. É um canal voltado para a língua portuguesa e, ultimamente, eu tenho deixado essencialmente montado a partir de resolução de questões, que eu acho que é uma forma muito importante de resolver, de ensinar língua portuguesa. Bebe uma aguinha para fechar. Quero te agradecer imensamente, mais uma vez, pela sua presença por aqui comigo. Dizer que, como você bem sabe, é sempre um prazer gigante. Cola com a gente, preparação para Corpo de Bombeiros não tem outra possibilidade. Só mesmo aqui no Missão. A gente faz tudo sempre pensando em vocês da melhor maneira possível. Bora que só bora? Bora que só bora. Muito obrigado mais uma vez. Valeu demais, galera, pela sua presença e a gente se vê por aqui. De boa? Bora que só bora? Bora que só bora. Até a próxima e a gente se encontra. Fui!